Então, esse workshop é um tempo especial de conhecermos mesmo a Deus, mas eu acredito que Deus vai nos levar a um outro nível de relacionamento, não só com Ele, nem só com nós mesmos, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje eu queria conhecer e apresentar para a igreja. Quantos aqui são do O2 Respire Vida? Cadê o povo do O2 Respire Vida? Agora vocês sabem que aqui nós temos visão de reino, é isso que nós temos ministrado, é isso que nós acreditamos. E hoje nós temos o privilégio de ter um workshop de carnaval, de separar um tempo nesse feriadão maravilhoso para estarmos juntos como a igreja do Senhor. E nós recebemos hoje pessoas de alguns outros ministérios. Eu queria que aqueles que não são daqui, mas são sempre bem-vindos, que vocês se levantassem. Cadê os meus amigos do Agito? Cadê os meus amigos do... Fica de pé quem não é daqui. Tem mais gente ali de trás também que não é daqui, mas é daqui. Vocês podem virar, então, para o pessoal que está ali atrás. Cadê o O2? Dá um tchauzinho para eles. Vocês podem aplaudir a Deus pela vida desses amados irmãos que estão aqui. Como alguém que passou para cá, eu quero dar para vocês as boas-vindas. Eu quero agradecer por vocês terem confiado o tempo de vocês, as ovelhas que Deus confiou a vocês, e estarem aqui conosco. Hoje nós estamos dando um sinal nos céus de Americana que nós não somos igrejas, que nós somos a igreja de Cristo, que vai fazer que as portas do inferno não tenham prevalência nenhuma contra o povo de Deus. Você crê nisso? Então você vai dar uma salva de palmas mais forte ao Senhor. Você pode se assentar. Sejam muito bem-vindos. Que coisa maravilhosa estarmos juntos. Eu estou com uma expectativa muito boa no meu coração, e é essa palavra que tem pulsado esses dias. Expectativas, expectativas, expectativas. Ontem nós tivemos uma oração com a liderança voluntária desse workshop. O pessoal que fez aquela parede ali maravilhosa. Você pode olhar para o lado, depois você vê a sua fotinha. Se a sua fotinha estiver ali, você está permitido a dar um autógrafo na sua foto, porque nós vamos guardar isso. Esse salão aqui vai ficar diferente. E já começou a ficar diferente porque a gente colou uns negócios ali e aquilo ali não vai sair facilmente, a gente vai ter que dar uma reformada no salão. Esses dias serão dias onde Deus superará as nossas expectativas. E o tema que foi escolhido, o tema que Deus colocou no nosso coração, no coração do pastor Marcelo, no coração da coordenação, no nosso coração como liderança, como igreja, como povo de Deus, foi relacionamento. Nós somos a geração que tem todas as ferramentas para termos excelentes relacionamentos, mas somos conhecidos como a geração com os relacionamentos mais frágeis que já houve em toda a história. Nesses dias onde pessoas estão buscando relacionamentos rápidos, relacionamentos de prazer, de alegria, de momentos, Deus vai se revelar para você de uma forma diferente, que vai te projetar para um relacionamento eterno, para uma visão de futuro. Deus vai colocar em você, nesses dias, aquilo que Ele projetou desde antes de você existir, para que você seja um restaurador de relacionamentos. Então eu quero que você abra a Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 1. Eu vou falar sobre encontrar Deus nos lugares inesperados. Parece que a gente vive correndo em busca de algo. E ao mesmo tempo estamos tão certos de que estamos no lugar certo e de que já temos tudo que nós possuímos, tudo que nós precisamos. O livro de Êxodo começa com uma geração que morreu, mas não deixou um legado para a geração que estava no reinado. Palavra de Deus, eu quero que você leia em casa, porque se a gente for ler todos os textos que eu quero ler aqui, a gente vai precisar do feriadão inteiro, só para a gente ler esses textos que eu quero ler.
Mas eu quero que você estude em casa a respeito da geração de José, que fez com que o nome do Senhor fosse exaltado diante daquele povo no Egito, mas eles não eram eternos, assim como eu e você. Estamos aqui por um tempo, Deus vai fazer algo grandioso para que nós deixemos um legado, mas nós não somos eternos. Essa geração foi, outra geração veio, e como eles não estavam conectados, o nome do Senhor não foi adorado na nova geração. E aí você conhece a história que Moisés, naquele tempo, nasce onde Faraó manda matar todos os meninos, porque o povo que Deus havia escolhido, o povo que Deus havia prometido para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, era um povo que, por mais que fosse afligido, era um povo que crescia. Enquanto eu lia essa palavra, enquanto eu lia a história, enquanto eu estudava o livro de Êxodo, surgia no meu coração uma esperança. O povo que Deus escolheu é o povo que cresce, é o povo que prospera, é o povo que mostra quem Deus é nos momentos de opressão, nos momentos de escravidão, no momento como esse que nós estamos passando hoje na nossa nação. Passei uns dias de férias, muito feliz, fora do Brasil. E quando eu voltei, o meu coração começou a se encher de uma tristeza. Por ser brasileira, porque lá fora as pessoas brincam com a gente foi num determinado lugar almoçar, e meu pai estava cheio de notas de $1. A gente juntou o nosso dinheirinho, trocou o dinheiro e foi para os Estados Unidos. E aí aquele homem que nos atendeu, ele virou para o meu irmão e falou assim: o seu pai é da Petrobras? Essas notinhas de $1 devem ter vindo daquele roubo gigantesco que está acontecendo lá no Brasil. Mas quando eu li essa história, eu me lembrei que por mais que a geração de agora não tenha trazido os princípios da palavra que a geração anterior trouxe, nós somos o povo que Deus escolheu. E em meio à opressão, em meio à tristeza e à escravidão, Deus vai fazer com que a glória dele, através dos nossos relacionamentos, possa transformar a nossa história. E Deus escolhe Moisés. Moisés era um homem que havia nascido de uma família levítica, da tribo de Levi, que havia sido criado com a sua mãe no tempo que ela estava amamentando. Depois foi criado dentro do palácio de Faraó, mas nele estava impresso um caráter de defender, de trazer libertação para o seu povo, por mais que ele não soubesse. Moisés, depois de grande, comete um homicídio, foge para o deserto, casa, e o Senhor, em meio à sua fuga, o encontra. Eu quero ler com você o que a palavra de Deus fala no livro de Êxodo, no capítulo 2, no verso 23 a 25. Êxodo 2, 23 e 25. A palavra de Deus diz assim: muito tempo depois, o rei do Egito morreu, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. O verso 25 diz que Deus atentou para os filhos de Israel e ele os conheceu. Quando eu li isso, essa palavra conhecer me chamou a atenção. Deus ouviu o clamor depois de muitos anos em que o povo estava oprimido, e Deus se lembrou que ele havia feito uma aliança. Deus é Deus de relacionamento. O mundo foi criado porque Deus queria se relacionar. Deus fez com que Adão e Eva tivessem o pecado coberto,
porque Deus queria ainda assim se relacionar. Deus levantou Abraão, Isaque e Jacó para mostrar que ele queria ter um relacionamento. E quando Deus se lembra da aliança, Deus os conhece. Essa palavra, na tradução literal, quer dizer conhecer de maneira relacional. Deus agora está vendo que não só ele queria ter um relacionamento com o povo, mas o povo havia entendido, no meio da opressão, que o povo precisava ter um relacionamento com Deus. Deus levanta homens, Deus levantou eu e você nessa cidade, na nossa realidade, porque um povo que tem aliança com Deus, ele clamou. Porque Deus quer se conectar conosco de maneira relacional. E aí a gente conhece a história e a gente sabe que naquele momento Deus mostra para Moisés que ele vai fazer algo poderoso através de Moisés, que ele vai mudar a história e que ele vai sinalizar o futuro. Eu quero que você vá para o capítulo 6 comigo, Êxodo 6, no verso 2. Quando Deus dá as instruções para Moisés, quando Deus mostra para Moisés que ele o conhece, sabe quem ele foi, mas não se esqueceu da promessa que ele havia feito. Deus vira para Moisés, capítulo 6 de Êxodo, no verso 2, e Deus diz assim: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, como Deus poderoso, como Deus que poderia prover todas as coisas. Mas da maneira como eu me revelo para você, para o meu povo, eu não me revelei para ninguém. Deus agora não estava se revelando apenas como a promessa, como o Deus da promessa, o Deus que fazia promessa. Deus se revelou para Moisés através de um relacionamento. Para um povo, Deus os conheceu através de um relacionamento como aquele que era. E eu acho muito bonito isso, porque na minha ideia, nos estudos que eu fiz, parecia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito bravo, era um Deus muito severo. E parece que Jesus é a parte legal de Deus, é a parte que quer conversar, é a parte que aceita os nossos pecados, que nos redime, que nos leva para um novo passo. Mas aqui, Deus já sinalizava quem Jesus seria. Não só aquele que pode estar conosco, nos dá vitória, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, mas como aquele que é. E hoje eu quero te dizer que Deus não só fará aquilo que as tuas expectativas têm pedido, como Deus será na sua vida. Eu comecei me relacionando com o Marcelo pela internet. Bendita internet. Eu buscava os amigos, eu buscava as pessoas para saber se o Marcelo verdadeiramente era tudo aquilo que eu esperava, que eu via pelas fotos, que eu ouvia pelo telefone. Existem níveis nos relacionamentos. Enquanto eu ainda não tinha a intimidade de perguntar dele algumas coisas do passado dele, que não é muito sombrio, graças a Deus. Enquanto eu ainda não tinha liberdade... Quem deu essa risadinha? Tinha que ser o chefe, o João. Depois a gente conversa baixinho lá fora, viu? Enquanto eu ainda não tinha o relacionamento para saber de coisas mais profundas, eu procurava ouvir a respeito dele pelas pessoas. Eu procurava saber, será se ele realmente é crente assim como ele parece? Será se ele é penteca ou se ele não gosta desse lado pentecostal da vida? Será se ele lê a Bíblia ou ele só diz que lê? Mas à medida que nós vamos conhecendo, eu não quero apenas ganhar os presentes dele. Depois de 10 meses morando longe, falei, não, chega de ganhar flores aqui na minha casa.
Chega dos presentes, eu quero andar com Ele. Eu quero fazer o reino acontecer. Eu quero construir uma vida juntos. Antes de vir para cá, o que surgia no meu espírito era que muitos estão acostumados com a ideia de ouvir ou de ter intermediários com Deus. Isso que acontece aqui na palavra. No capítulo 20, que você vai ler em casa, Deus vem e fala com Moisés que Ele quer conhecer o povo que Ele libertou. Ele quer que o povo o conheça. Ele não quer ter intermediários. A igreja, ela é a manifestação de Deus na terra. A igreja é sim um projeto de Deus. Deus não estabeleceu uma igreja, mas Deus estabeleceu um povo que juntos eles fazem com que o reino da terra se pareça com o reino do céu. Mas Deus tem mais para você quando você sai daqui da igreja. Eu cresci na igreja, muitos aqui sabem a minha história, meus pais se converteram quando eu tinha 3 anos de idade. Cresci na igreja, indo em todos os workshops, todos os eventos, mas foi quando eu vacilei. Hoje eu me lembrava de quando eu encontrei Deus num lugar inesperado. Eu lembrava como Moisés num deserto de fuga, pensando que o passado já estava todo redimido, porque agora ele era casado, porque agora ele tinha um sogro dono de terras, porque agora nunca mais ele veria aquele povo. Eu me lembrei, quando eu pensei que o passado estava todo redimido, e eu tive uma visão, que eu estava caída, suja, e que eu via Deus vindo, e isso me constrangia tanto. Isso me dava a ideia de que Ele era limpo e de que eu não era. E ali Deus se ajoelhava, me limpava completamente. Eu olhava para o lado e eu via pessoas como eu, olhava para o outro lado, as pessoas também estavam daquela mesma maneira. E enquanto Deus fazia isso comigo, Deus fazia isso com as outras pessoas. Ele me levantava, colocava uma coroa e dizia: você é minha. Eu lembro que eu perguntava: mas por que você está fazendo isso? Você não lembra do que eu fiz? E ele só me respondia: porque eu quero. Você é minha. Você é minha. Depois Deus me levou de volta para consertar as coisas. Quando Deus se encontra conosco, Deus nos leva de volta para consertarmos as coisas. Deus pega Moisés, tira ele do deserto, leva ele para o Egito. Todo o povo voltam para o deserto para se encontrar com Deus. No capítulo 20 você vai ver que o povo ouvindo o trovão, o povo vendo o que estava acontecendo com o monte, o povo diz: não, Moisés, fala para Deus que nós estamos satisfeitos em conhecê-lo através de você. É bom você pagar o preço, é bom você tremer nas bases, é bom você tirar a sandália e trazer só a coisa boa do relacionamento. A gente não consegue se relacionar com Deus. Mas de 1400 anos depois, aquele Deus que Ele vem personificado em Jesus Cristo. Ninguém acreditava que Deus que restauraria a glória de Israel e do seu povo, aquele Deus que todos os profetas haviam falado, ninguém acreditava que aquele homem poderia vir de uma pequena cidade, filho de um casal que não tinha grandes terras, grandes propriedades e grande descendência. Ninguém acreditava que um homem de 30 anos, solteiro, seria o Filho de Deus. Qual é a sua realidade hoje? Qual é o lugar que você se encontra? Eu tenho 26 anos, sou formada em Direito, sou bacharelada pelos Estados Unidos, numa faculdade de Teologia, estou desempregada, morando numa terra que não é a minha. Qual é o lugar inesperado que você se encontra? Quando Marcelo me passou esse tema, eu falei: sério, Deus? O Senhor está brincando comigo? O Senhor quer que eu fale de lugares inesperados? Faz meses que eu busco uma resposta
e uma direção. E toda vez a minha alma pede, vai lá no profeta, faz uma reuniãozinha com os amigos. Eles vão responder para Deus, porque o que você está fazendo não está dando certo. Você não está conseguindo achar a resposta que você queria. E aí Deus me lembra que Ele veio e se relacionou conosco, com os homens que vieram antes da gente, para que nós tivéssemos livre acesso. O meu lugar inesperado, as minhas situações inesperadas, geram em mim o quebrantamento que eu preciso para aprender a ouvir a voz de Deus e para aprender a me mover na direção que eu preciso. Qual é o lugar inesperado que você está? Quais são as situações que você queria que estivessem diferentes, mas elas fugiram do seu controle? Começamos o ano e nós temos tantos sonhos e tantas expectativas, mas se olharmos para o ano passado, parece que nada que nós esperamos, ou algumas coisas que nós esperávamos, aconteceu. E aí, eu me lembrei das orações que Jesus fazia. É nos lugares inesperados que surge do nosso coração um clamor inesperado para um Deus que nos espera, que espera ardentemente para se relacionar conosco. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 17. João, no capítulo 17. Todos os homens no Antigo Testamento, quando eles tinham uma missão, Deus falava para eles, eu vou estar com você. Pode ir, que eu vou com você. Deus foi com Moisés, Deus foi com os homens depois de Moisés, Deus foi com os profetas, com os reis, com os sacerdotes. Mas em Jesus, há uma promessa linda, que nós somos a geração mais bendita, porque nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós temos a promessa de que para sempre nós estaremos desfrutando de um relacionamento com a Trindade. No capítulo 17 do livro de João, é uma das passagens mais especial dos evangelhos para mim. A gente sabe que quando Jesus vai ensinar sobre as verdades do reino, conhecida como Sermão Sermão das Bem-aventuranças, Jesus ensina várias verdades no reino. Jesus nos ensina como orar, Jesus nos ensina o que é importante, mas essa é a única passagem que nós encontramos Deus não ensinando, mas Deus fazendo a oração. Os evangelhos, os homens que escreveram os evangelhos, eles não conseguiram colocar no papel Jesus orando. Mas quando eu olho para esse capítulo 17, eu vejo o que tinha no coração de Jesus e o que Jesus queria que tivesse no nosso coração. A palavra de Deus em João, capítulo 17, diz assim: Jesus olhou para o céu e ele orou. Pai, a hora chegou. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois tu me deste autoridade sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. O verso 3 tem uma verdade para mim e para você nessa noite. Essa é a vida eterna. Que eles te conheçam, o único Deus, e eles conheçam a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Essa oração é muito forte, porque fala sobre muitas coisas. Mas parece que esse versículo 3 nunca esteve na minha Bíblia como ele esteve esses dias. A vida eterna, a recompensa que nós tanto vivemos esperando, ela está num relacionamento com Deus.
Essa é a vida eterna, que eles tenham um conhecimento relacional, um entendimento adquirido no relacionamento, não só comigo, mas também contigo. Capítulos antes, no livro de João, no capítulo 8, no verso 32, a palavra de Deus fala, abre lá comigo, João 8, 32. A palavra de Deus diz que no conhecer a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No conhecer a verdade está a nossa libertação. Aqueles homens no Antigo Testamento foram apresentados a um Deus que queria se relacionar. Mas eles estavam tão limitados que preferiam ter um intermediário, um intermediador. Alguém que trouxesse as benesses do relacionamento, as coisas boas do relacionamento. Em Jesus há uma verdade e uma vontade. Que a nossa recompensa seja se relacionar com Deus. Hoje nós começamos esse tempo, onde esses dias nós estaremos ouvindo muitas verdades a respeito da nossa vida com o próximo, na nossa vida com a sociedade. Mas Deus quer te lembrar que Ele te escolheu para ser livre e é no relacionamento com Ele que a liberdade dele virá. Eu quero que você feche todo o seu material, que você feche os seus olhos nessa hora. E que você possa parar um tempo para pensar quais são as suas expectativas sobre esses dias. Qual é o lugar inesperado que você tem vivido? Existem pessoas que imaginavam a vida tão diferente, que imaginavam as oportunidades diferentes. Mas hoje Deus quer que nós identifiquemos os nossos desertos e lugares de fuga, os nossos lugares inesperados. E que nós possamos correr para um relacionamento com Ele, que traz a liberdade. Eu quero que você faça uma oração no lugar onde você está. Sem banda, sem profecia, sem comoção nenhuma. Que você identifique o lugar que você tem vivido. Que você possa trazer Deus para essa realidade. Não o Deus que dá, mas o Deus que é. Quero que por alguns minutos você possa parar e pensar nisso. Escute só. O povo achou que Deus
talvez iria vir como uma brisa, e ele veio como um trovão, e o povo temeu. O povo achou que Jesus viria como um rei, e ele veio como amigo, e o povo não o reconheceu. Às vezes a gente acha que Deus vai se manifestar no nosso meio de maneira tal que algo vai explodir dentro de nós. Mas Deus sempre nos surpreende. Porque Ele não só vem de maneira inesperada, como Ele vem nos nossos lugares inesperados. Nesses dias Deus quer que você saiba quem você é. Que você reconheça com quem que você se relaciona. E da mesma forma que você possa receber as expectativas de Deus ao seu respeito, que você possa colocar em Deus todas as suas expectativas. Nos acostumamos com tantos barulhos, que o silêncio parece que Deus não está do nosso lado. Mas assim como Ele se revelou a tantos homens, não sendo o Deus que dá, mas o Deus que é, que hoje no seu coração haja a verdade de que aquele que eternamente foi, aquele que continua sendo, Ele para sempre será em você um Deus que te conhece e que quer se fazer conhecido. Existem pessoas aqui no nosso meio que estão saturadas da maneira como elas conhecem Deus. Parece que o relacionamento não passa desse estágio. Parece que a gente conhece, mas nunca entra no namoro. Ou então namora e nunca entra no noivado. Ou então perde tanto tempo no noivado que nunca desfruta de um casamento. Hoje Deus quer entrar e te colocar em um novo nível de relacionamento com Ele. E não é uma coisa que alguém vai impor as mãos sobre você e isso vai acontecer. Mas é algo que exige paciência, que exige coragem, que exige tempo, que exige confiança. É algo que exige mais do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas aqui como eu, que não estão satisfeitas com quanto elas conhecem a Deus. Talvez isso seja uma vontade de todos, ou isso seja vontade só de alguns. Mas com os olhos fechados, eu quero que essas pessoas levantem as suas mãos, onde quer que elas estejam. Onde quer que você esteja, que hoje os olhos do Senhor conheçam o teu coração. E que com essa atitude, Deus possa entender que você quer ter um novo nível de relacionamento com Ele. Quero que mesmo sentados, toda a igreja, todo o povo de Deus comece a orar em espírito. Da maneira que você acredita e da maneira que você sabe. Com fé, orem em espírito. Hey, that I saw it.
Herabaiaçore de cantarabaiaçore. Corações desejosos em ir além dos limites que foram estabelecidos pela sociedade. Corações desejosos que querem ir além dos limites que a cultura diz que é permitido. Corações desejosos que querem se entregar completamente. Corações que não se satisfazem com o que têm, mas que desejam mais do Senhor. Corações sedentos e famintos, que o Senhor responde: eu saciarei a tua fome e a tua sede. Pessoas que não veem caminhos, mas que acreditam na promessa. Pessoas que estão na promessa de que o Senhor disse que faria e usaria. E acreditam que assim como Deus não falhou, elas guardam e velam por essa promessa de que Ele fará e de que Ele dará. Aos corações desejosos, Deus sempre responde: eu faço o caminho até você. Responde, Senhor, aos corações desejosos nessa noite. Responde ao nosso coração desejoso.